Povo abençoado, eu sou o pastor Arimar e este é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos e textos falando sobre os perigos, sobre os riscos, sobre as heresias, sobre os erros doutrinários de um movimento chamado G12, Visão Celular, tem também o nome de M12, MDA, então por aí vai. E algumas pessoas dizem: pastor, o senhor não ama as pessoas, por isso que o senhor fica falando estas coisas. Mas é que está, é exatamente porque eu amo que eu falo. Quem ama, fala. Quem ama não se cala. Quem ama, quem se importa, realmente mostra no que aquela pessoa está errando e mostra naquilo que a pessoa está sendo enganada. Por exemplo, imagine que você seja um químico e conhece todas as propriedades do veneno. E você perceba que um amigo seu químico também esteja dando veneno para um monte de pessoas. Me responda, o que você faria? Você ficaria calado, você conhecendo as propriedades químicas do veneno que ele está administrando para as pessoas? Ou você falaria? Ou você o denunciaria? Pois é, eu sou teólogo. O teólogo ele tem uma grande responsabilidade nessa parte doutrinária e bíblica, porque como o teólogo tem um bom conhecimento bíblico, ele precisa analisar aquelas doutrinas que chegam nas igrejas, doutrinas erradas, doutrinas antibíblicas, doutrinas que vão contra o Evangelho de Cristo. Ele precisa denunciar, ele precisa falar, ele precisa alertar as pessoas, porque isso pode influenciar a própria salvação das pessoas. Por isso que eu estou fazendo isso, eu faço isso com muito amor, eu faço isso com muito respeito. Eu peço a Deus que muitos líderes assistam estes vídeos, leiam estes textos e procurem repensar a forma como estão lidando com a igreja de Deus. A igreja é de Deus e não dos líderes. Por isso que eles precisam levar muito a sério o que estão ensinando para essas pessoas, se é bíblico ou se não é bíblico. Então tem que ver direitinho isso. Neste terceiro vídeo, eu vou falar sobre mais 5 heresias que estão na essência do movimento da visão celular. Falei de 5 no vídeo passado, você pode procurar que você vai encontrar aí no Facebook. E neste eu vou falar mais 5. E o primeiro deles é o judaísmo. Um dos maiores prejuízos que esse movimento trouxe para dentro de igrejas sérias, para dentro de igrejas fundamentadas na palavra de Deus, que infelizmente abriram as suas portas para este movimento, porque eles ambicionaram multidões, muitos membros, queriam encher as igrejas. E esse método ele promete e ele traz muita gente realmente para dentro das igrejas, só que há um prejuízo doutrinário enorme. O judaísmo, ou seja, começaram a implantar o judaísmo dentro das igrejas. As igrejas, você percebe que elas se tornaram sucursais de Israel, são mini Israéis, são mini sinagogas. As igrejas estão se transformando em um segmento judaico. Então você vai ver nas igrejas uma coisa muito comum, é a bandeira de Israel na parede, o castiçal, a Arca da Aliança, as festas judaicas, principalmente a festa dos tabernáculos. Então, inclusive tem um termo, Jesus tabernaculou entre nós, eles falam, ou seja, eles começam a mudar todo o idioma bíblico. Eles não estão falando o idioma de Jesus, eles estão falando o idioma desta construção judaica que eles adotaram dentro das igrejas. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,17, ele diz que o Antigo Testamento é sombra para as coisas que haveriam de vir, ou seja, eles vivem nas sombras. E o apóstolo Paulo, novamente, em 1 Coríntios 10,32, ele separa muito bem Israel de igreja. É interessante que ele faz a bipartição correta, não existe essa mistura. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, não um novo Israel, é a igreja de Deus que Jesus veio instituir. Ele nasce em Israel para fundar a igreja, que é um povo à parte de Israel. Só que eles não conseguem entender isso.
Se você parar um pouquinho para ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que, na verdade, ele escreve essa carta exclusivamente para mostrar este erro, que é misturar Israel com a igreja. Inclusive, nessa carta, ele diz que ele confrontou o próprio apóstolo Pedro, que estava querendo que o pessoal novo convertido, que não era judeu, começasse a praticar as festas judaicas, começasse a praticar as práticas judaicas, e Paulo confrontou diretamente Pedro e disse que ele estava completamente errado nessa atitude. Não poderia haver essa mistura. Então o pessoal começa a idolatrar Israel. O pessoal vai para Israel e volta de lá com água do Rio Jordão, com areia do deserto de Israel. Ele começa a trazer os apetrechos de Israel e eles começam a mistificar em cima disso. Ou seja, eles começam a dizer, olha, se você beber essa água veio do Rio Jordão, então você vai ser curado disso, vai ser curado daquilo. Eles começam a vender esses apetrechos de Israel, dizendo que eles têm uma unção diferente. Ou seja, eles criam todo um misticismo em cima de Israel. Isso é um absurdo tremendo. Então, isso não pode ser praticado de jeito nenhum. Israel é Israel, igreja é igreja, são promessas diferentes, são questões diferentes. Lembrando que foi Israel quem rejeitou o seu Cristo, foram os líderes de Israel que organizaram um ambiente para que Cristo fosse crucificado. Então leve isso em conta, pense bastante sobre isso. Uma outra coisa que eles fazem é mistificar as Escrituras. O que é isso? Eles pegam os textos bíblicos e eles dão aos textos bíblicos significados que eles não têm. Eles começam a pegar os textos bíblicos e brincar com os textos bíblicos. Eles não fazem uma exegese, eles não fazem uma interpretação hermenêutica, eles não fazem uma interpretação correta do que o texto queria dizer realmente, no que Deus queria dizer através daquele texto, no que estava no coração do escritor daquele texto. Não. Eles criam as suas fantasias em cima do texto bíblico. Por exemplo, eles pegam aquele texto de Josué marchando com Israel ao redor de Jericó, os muros caíram, e eles criam uma fantasia em cima disso. Eles começam a ensinar, olha só, tem um princípio aqui. É interessante que eles veem princípio em tudo. Tem um princípio aqui, se você der 7 voltas ao redor da sua casa, aquele problema vai ser resolvido. Se você der 7 voltas ao redor da casa do seu inimigo, ele vai cair. Ou seja, eles começam a criar uma macumba gospel em cima daquilo. Eles pegam qualquer texto do Antigo Testamento, e muitas vezes até do Novo também, e eles criam todo o misticismo em cima daquilo. Aquilo ali tem um ensinamento, tem um princípio, mas não é um ensinamento para a vida, é um ensinamento para fazer uma mágica. Ou seja, é um ensinamento mágico, eles mistificam as coisas todas. Então, é por isso que a teologia do G12 é uma teologia péssima, de péssima qualidade. Porque se fosse uma teologia boa, eles não estariam abraçando esse monte de heresias. Então a teologia do G12 é uma teologia muito pobre de Bíblia. Eles aprendem essas coisas diretamente do René Terranova. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ele, para você conhecer bem quem é o René Terranova. O René Terranova, ele saiu de uma igreja séria, e infelizmente, depois que ele foi para Bogotá, lá na Colômbia, e conheceu Castellanos, ele mudou completamente a cabeça dele, ele perdeu a direção, ele perdeu o rumo, e criou esse movimento, e trouxe esse movimento para o Brasil, e montou esse movimento como ele é. Ou seja, péssimo de teologia. Você precisa ter um conhecimento teológico apurado para você perceber os erros gravíssimos que existem em cima disso. A Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada de acordo com regras muito específicas, levando em conta o contexto, levando em conta a intenção do autor, levando em conta o espírito do Evangelho de Cristo, porque a gente interpreta a Bíblia a partir de Cristo. Então, é muito importante que a pessoa tenha todo um cuidado para interpretar corretamente a Bíblia, porque senão a pessoa vai criar as maiores heresias. A Bíblia mal interpretada é a mãe de todas as heresias. Coloque isso na sua cabeça. Uma outra coisa que eles fazem é que eles abrem mão do estudo continuado da Bíblia. Eles criaram um curso chamado Escola de Líderes. A Escola de Líderes ela é boa, ela é um curso para novos convertidos. Só que eles colocam nesse curso para novos convertidos, que tem um material bom,
uma importância que ele não tem. Ou seja, depois que a pessoa faz esse curso para novos convertidos, esse curso iniciatório, eles simplesmente param e dizem que a pessoa é um líder de excelência. A partir daí eles colocam na cabeça da pessoa que ela está plenamente capacitada para fazer a obra de Deus, para ela liderar pessoas, para ela cuidar de pessoas, para ela aconselhar pessoas, o que não é verdade. Infelizmente eles cortam estudos continuados, como por exemplo a escola bíblica dominical que tem nas Assembleias de Deus e em outras igrejas, que é um estudo continuado da Bíblia. Isso não é uma coisa que não deveria ter aberto mão disso. O cristão precisa de um estudo continuado da Bíblia, não de pacotes, precisa de um estudo contínuo da Bíblia. Outras igrejas têm outros métodos, dão outros nomes, mas na verdade é um estudo continuado da Bíblia, e isso é importante ter, para que possa crescer. A pessoa não pode simplesmente chegar no ministério, fazer um curso de 6 ou 9 meses, simplesmente achar que já é líder de excelência e pronto, parou, estou tranquilo, estou bem, já sei tudo o que eu precisava saber. Isso não pode acontecer desse jeito. De onde foi que eles tiraram isso? Uma outra coisa que eles fazem, uma das mais graves, inclusive talvez eu até faça um vídeo específico sobre ela, o maior atrativo, um dos maiores atrativos dessa igreja é que eles têm a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é uma teologia toda voltada para o lado material da pessoa. Ou seja, é uma teologia que ela procura fazer a pessoa enriquecer financeiramente, então foca em a pessoa comprar carro, casa, ter um ótimo emprego e começa a fazer aquele monte de promessas. E não é só isso, as promessas estão atreladas a sacrifícios financeiros, ou seja, a pessoa tem que pagar pela bênção. Então eles fazem sacrifícios financeiros terríveis, enormes, todo tipo. Sabe, existe manipulação mental e emocional de todas as formas, e a pessoa vai investindo, e vai investindo, e vai investindo. E é triste esse tipo de coisa, porque a teologia da prosperidade, ela acaba colocando a bênção no lugar do abençoador. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus não é estratégia gospel, o reino de Deus não é ativismo, o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não são as atividades eclesiásticas. O reino de Deus é uma construção interna. Só que eles encaram o reino de Deus como sendo construção externa, como sendo os seus sacrifícios que eles fazem. Então eles fazem uma bagunça completa com a cabeça das pessoas. E infelizmente as pessoas vão caindo nessa. Jesus, ele disse que o nosso tesouro tem que estar no céu. A gente tem que buscar o tesouro do céu, não o tesouro da terra. Então, acho que para o bom entendedor essas palavras já bastam. E por último, eles entram no misticismo gospel. O Reino da Terra Nova, ele segue a Cabala. A Cabala é um tipo de espiritismo judaico. A Cabala, ela acaba mistificando números. Por isso que eles são tão aficionados no negócio do 12. Mas é interessante observar que Jesus teve 12 discípulos, porque ele queria fazer um paralelo com o Antigo Testamento, que tinha os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, Jesus faz um paralelo ali. Mas ele nunca disse que os discípulos deveriam ter 12 discípulos. Tanto é que você não vê o apóstolo Paulo perguntando sobre 12, falando sobre 12, não. Jesus disse para nós fazermos discípulos, e discípulos para ele, não para nós. Então fazer discípulos, isso é em questão de quantidade de discípulos. Só que eles fixam na questão do 12 por causa da Cabala, porque a Cabala, ela faz uma numerologia espírita maluca com os números. Ou seja, eles fazem uma confusão enorme. É importante que você preste atenção, tome cuidado, saia do meio disso, preste atenção, veja os sinais, compreenda que essas heresias estão em pleno funcionamento. Fique longe disso. Se volte para a palavra de Deus, se volte para o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e seja liberto de tudo isso, em nome de Jesus.